das Mães, para todas as mães, principalmente a minha que está ali. Dona Maria passou o dia todo se arrumando hoje. A Hilda, amém? A irmã Deleia. A irmã Deleia já está com oportunidade. Essa é ela que vai trazer a mensagem nessa noite. Vamos receber nosso palomelo e do Senhor, amém? Cumprimento a amada igreja na casa do Senhor. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade de hoje. Confesso que eu não esperava, né? Layara me lançou o convite na quinta-feira. Acho que era quase meia-noite, né, Layara? Lai mandou uma mensagem para ela, eu rejeitei a oportunidade. Depois eu falei, não, se Deus está me chamando, eu vou. Mesmo com medo, mesmo sem força, mesmo que eu me sinta incapaz, mas eu sei que o Deus que eu tenho crido, Ele é capaz. É Ele que me capacita. Eu não sou pregadora, né? Mas eu leio a palavra de Deus, eu medito na palavra do Senhor, né? E se o Senhor, Ele me escolheu para estar aqui nessa noite, mesmo tremendo, que eu sabia que a igreja está cheia, mesmo com vergonha, né? Deus, Ele só precisa de um instrumento. Aleluia. E se Ele me confiou, eu agradeço a minha oportunidade, né? E vamos entrar na palavra do Senhor, né? Lá ele lançou o convite, mas eu vi hoje no status da Samara que tinha um tema, né? Deus colocou uma palavra no meu coração, né? E eu vi que tinha o folder do culto de hoje e tinha um tema. Aí eu falei, então eu vou estudar o tema, hoje eu não fiz nada. Eu falei, não, agora eu vou entrar no tema também, né? Então o Senhor colocou no meu coração uma palavra, mas eu também vou entrar no tema, ler a palavra do tema, né? Que Deus colocou no coração dos pastores, amém? E trazer a palavra também que o Senhor colocou no meu coração. O tema está em Provérbios, né, pastor? Provérbios 31. O livro de Provérbios, né? Que é o tema do nosso culto de hoje. Especialmente o capítulo de número 31, né? Ele é um conselho. Não sei quem já leu ele todo, se a igreja já teve a oportunidade de ler ele todo, do primeiro até o último versículo. Ele é um conselho dado por uma mãe, né? Ao seu filho. Eu vou ler até o primeiro versículo, né, que se encontra em 31 primeiro, onde fala que é um conselho, né, de uma mãe para o filho. Que diz assim, o versículo 1 de Provérbios 31. Palavras do rei Lemuel, a profecia que ele ensinou sua mãe. Ou seja, todo o contexto do capítulo 31 de Provérbios é um conselho muito lindo, que todos sabem, né, que é sobre a mulher virtuosa. Esse conselho a mãe deu para o filho que se tornara rei, né? Então, todo o contexto é muito bonito. Vamos ler o versículo de número 28 e 29, que é o tema da mensagem. Levantem-te seus filhos e chamem bem-aventurada também seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu supera a todas. Amém? Tem outras versões, né? Inclusive pode ser assim, tá? Inclusive a versão que o pastor colocou no folder, ela vai dizer, né, que uma mulher virtuosa, né, ela recebe elogios dos seus filhos, do seu marido, né? E como eu falei, essa passagem, ela é um conselho de uma mãe. Ela é um conselho de uma mãe para um filho, né? É um conselho muito bonito. Esse conceito todo dessa leitura é muito bonito,
Porque se nós dermos ouvidos aos conselhos de nossas mães, o que acontece com a gente? A gente se dá bem na vida, né? Você pode observar que por trás de um grande homem de Deus, por trás de uma grande mulher, existe sempre uma mãe, existe um pai, existe uma família, especialmente a mulher, que tem esse papel de educar, de ensinar, de transmitir o amor. E aonde nós aprendemos da palavra do Senhor? Na igreja? É igreja. Primeiramente, nós deveríamos ensinar os nossos filhos aonde? Em casa. Porque esse mundo está perverso e ele está cruel. Esse mundo não está brincando. O povo aí fora, é em escola, em todo lugar. Não vamos deixar os nossos filhos ser influenciados por qualquer um. Não vamos deixar as nossas gerações morrerem sendo viciados, sendo objetos do mundo. Não vamos deixar a educação dos nossos filhos. Não vamos largar as mãos dos nossos filhos. Nós temos que educar os nossos filhos, darmos conselhos aos nossos filhos. O Guilherme, cadê o Guilherme? Murilo, Miguel, como que a tia Del é lá na escola? A tia Del briga, faz bagunça? Brigo sim. Brigo, falo, não pode fazer isso. Né? Nós não podemos, nós como mães, como os pais que estamos aqui nessa noite, nós não podemos negligenciar na educação dos nossos filhos. Não é porque está na escola, não é porque vai ali, vai lá. Nós temos que estar atentos para não nos perder na educação dos nossos filhos. Dar bons conselhos aos nossos filhos, porque nós temos experiências, nós temos maturidade suficiente para educar, né? Eu vou falar que eu sou a terceira geração de uma mulher de muita oração. Quem aqui é criado pelos avós? Quem ainda tem os avós por perto? Alguém tem? Tem os avós? Quem é criado pela mãe e pelos avós por perto? Essas crianças que são criadas pelas mães e pelos avós têm um privilégio muito grande de Deus. É um privilégio duplo da parte do Senhor de ter essas pessoas do lado de vocês, que aconselham, que dão bons ensinamentos. Por isso nós mulheres temos que estar perseverando pela nossa família e pelos nossos filhos. Então, o livro de Provérbios 31 é um conselho. Então nós devemos ser conselheiras dos nossos filhos, conselheiras dos nossos esposos, né? Nós que somos mulheres. Vocês podem observar que por trás de grandes homens aqui, ó, que está aqui, ó, teve uma grande mulher que foi mãe, que foi esposa, não sei, mas por trás desses homens de valor teve uma grande mulher que foi responsável por isso. Não tem como, não tem como. Se você observar, você pode observar, você vê o jeito de uma criança, o jeito da mãe é bem parecido, né? Isso te assusta? Seu filho parecer com você? Te assusta, mães? Eu espero que não, né? Que as crianças, principalmente, elas não vão pelo que elas ouvem, os conselhos, elas vão também pelo que a gente é, pelo que nós somos, elas seguem o que nós somos. Então que nós venhamos ser pessoas do bem, pessoas que louvam e engrandeçam o nome do Senhor, pessoas que ensinam a mensagem do Senhor para os nossos filhos, pessoas que levem a fé. A fé ela não pode morrer, a fé é um fruto do Espírito. Imagine esse mundo onde já está escrito que o amor de muitos se esfriará. Imagina se a gente não se levantar como mulher, como mãe. O que vai ser dessa geração? Como já está se tornando essa geração? Eu trabalho em escola tem 10 anos e eu fico observando as coisas. Às vezes tem aquela criança que é mais atribulada. Se você conhecer a mãe ou o pai,
quintal dela, né? Eu morava no quintal dela, eu era mais próxima dela. As meninas moravam no vazame e as outras eram menorzinhas, mas eu era da idade da Layara, mas só que eu morava no quintal dela e eu era com a minha avó para cima e para baixo. Quando meus pais bebiam, eu morria de medo. Aí o que eu fazia? Eu acompanhava ela, né, para a igreja, nas orações. Eu sempre, desde pequena, eu ia para a igreja com ela, porque eu morria de medo de chegar dia de sábado e estar aquela labuta dentro de casa, briga, confusão. Imagina, pai, vocês crescendo com isso para os seus filhos. Vocês vão traumatizar os seus filhos. Não deixa, gente, não negligencia a fé. Aleluia. Seja perseverante na fé. Aleluia. Eu lembro muito bem da minha avó, né? Eu lembro muitas coisas que muita gente que está aqui já passou, né? Mas para a gente ver hoje grandes homens, grandes mulheres de Deus, né? Deus levantou mulheres na nossa geração, na nossa família, para que a nossa família estivesse aqui. A maioria está aqui. Acho que é 1 ou 2 que não está, né? Não é 3. É o Federal, o Ailton, a Rosilene, não estão ainda, mas eu creio que o Deus que fez a promessa para ela, Ele é fiel para cumprir, né? Da geração da Dona Raimunda, dos filhos dela, ainda não estão a Rosilene, nem o Railton e nem o Walter. Mas eu creio que o Deus que fez a promessa, que Ele vem levantando cada um. Aleluia. E eu creio que cada um deles vai vir ainda. Ou que a geração deles vão vir, porque o Senhor, Ele é fiel. Quando Ele faz uma promessa, Ele é fiel para cumprir. Eu lembro do que ela vivia. Eu lembro que o filho dela, Raio, toda a vida ele bebeu, né? Toda a vida ele gostou de beber. E ela tinha tanta paciência com ele. Ela era muito amorosa com ele. Ela não perdia a paciência com ele. Sabe? Eu lembro que ela louvava um louvor assim, né? Vai dar tudo certo. Aí ele bêbado falava, vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. Mas o Senhor, Ele é fiel. E eu creio que tudo o que nós estamos vivendo hoje, eu, minhas primas, meus primos, meus pais, glória a Deus, é fruto daquelas orações, daquela geração. Ela era uma mulher temente do círculo de oração, uma mulher que orava, uma mulher que tinha fé. Quando eu vejo a Cassinha, eu lembro dela, porque a Cassinha, ela tem uma fé, eu acho tão bonito, sabe? Parece que está tudo perdido na vida dela, mas ela tem uma fé. Um dia ela estava desesperada e minha mãe também, o filho dela tinha se acidentado, estava na UTI. Aí a gente desesperado, quando ficou sabendo, fomos lá. A mulher estava melhor do que eu e você junto. A mulher naquela fé, meu filho vai ficar bem. O filho quase morto. E ela falando, ele vai ficar bem. E ele está bem. Para honra e glória do Senhor. Que até os médicos se assustaram quando viram os resultados dos exames. Mas para honra e glória do Senhor. Olha o que a fé faz. Não podemos negligenciar a fé. Temos que ensinar os nossos filhos a ter fé. Não é na escola. Eu trabalho na escola, como eu falei, 10 anos. Tem todo tipo de professor. Macumbeiro. Feiticeiro. É isso que você vai deixar influenciar os seus filhos? É isso? Porque eu vejo pais falando, ai, porque a escola fica me ligando. O filho é obrigação sua, não é da escola. O filho é nossa obrigação como mãe, como pai. Se o pai não está nem aí, que hoje nessa geração que mais nós vemos, os homens fazem os filhos e abandonam as mulheres com os filhos. Mas se nós mulheres formos fortes e perseverarmos no Senhor, essa geração não está perdida. Não está perdida. E ainda mais pode parecer que está perdida, mas não está perdida. Temos que usar a fé. Aqui temos muitas crianças ainda. Elas precisam ser instruídas. Elas precisam de uma direção. É isso que o Senhor pede. Ensina a criança no caminho que deve andar.
né? Mesmo que a criança cresça e se desvia dele, vai desviar porque quis, mas ela vai ter a lembrança. Não foi isso que a minha mãe me ensinou, não foi isso que meu pai me ensinou. Tem muita gente hoje em dia que vai preso, que fez e aconteceu, mas não foi isso que a mãe ensinou e nem que o pai ensinou. Tem muita mãe de valor, tem muito pai de valor ainda, mas basta também os filhos ouvir e obedecer uma mãe, porque nada vai dar errado na vida de quem obedece a Deus. Uma mãe não quer o mal para o filho, nunca, jamais ela vai querer o mal para o filho. Eu vou ler uma outra palavra que o Senhor colocou no meu coração, que se encontra no livro de Timóteo, né? Eu até comentei no salão hoje, eu vou falar sobre duas, uma mãe e uma avó. Eu falei o nome, vou falar que não conhecia, né, amor? 2 Timóteo, isso, capítulo 1, verso de número 3, que fala, faz menção de uma mãe e uma avó, né? Que diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações dia e noite, desejando muito te ver, lembrando das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro na sua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também habita em ti. Né? Aqui é o apóstolo Paulo falando, se referindo a Timóteo, né? Ele se referiu a Timóteo como quando ele via Timóteo, ele lembrava da avó, né? Da fé da avó e da mãe. Timóteo, ele na Bíblia não fala muito sobre o pai dele, mas fala que o pai dele era grego e que ele era filho de crente, né? Que era Eunice. E nos tempos passados, os gregos, eles eram aquele povo que acreditava em outros deuses. Então eu acredito que por esse motivo a sua mãe se levantou, né, na fé, para poder conduzir o seu filho nos caminhos do Senhor. E ele se tornou um grande homem de Deus, né? E é isso que nós precisamos, nós mulheres, se levantar na fé. Para quê? Para que os nossos filhos sigam o caminho do Senhor. Nós devemos em casa apresentar o Senhor aos nossos filhos, né? Nós devemos em casa falar da palavra do Senhor aos nossos filhos. Vocês estão pensando que ele vai aprender isso aí fora? Vocês estão pensando que eles vão aprender isso na escola? Eles não vão não. Eles não vão não, né? Essa semana eu conversando com a mãe da Rafaela e do Davi, que vocês conhecem, eu sempre trago eles para a igreja, e chegou um professor novo na sala do Davi. E aí ele falou assim, que o professor disse para eles assim: eu era o diabo quando eu era pequeno, eu fazia e acontecia, e agora se vocês não ficar quietos, eu vou fazer da sala de vocês um inferno. É isso que as crianças de vocês passam nas escolas. Vocês acham que isso não traz trauma na cabeça de uma criança? Ele não, ele foi esperto, ele falou para a mãe dele. A mãe dele já foi na escola, porque isso não é coisa que se fale com uma criança. Mas tem criança que nem sequer vai falar para você o que está acontecendo, né? Por isso que nós devemos orientar os nossos filhos. Nós mulheres somos sábias, edificadoras, e nós temos esse papel de educar os nossos filhos. Assim como eu já havia dito, né? Graças a Deus, eu agradeço muito a Deus, né? Por ter vivido cercada pela minha mãe, que é uma grande mulher, e pela minha avó, que também foi uma grande mulher, né? Ela se
foi, mas deixou um legado incrível, um legado de bondade, de amor. Ela, graças a Deus, Deus colocou na vida da família dela mulheres também, que a maioria dos filhos dela são homens, né? Grandes mulheres, para ajudar esses homens, né, a serem homens de Deus. Eu lembro da labuta que a Márcia passava com o Joaldo, né? Que ele bebia, era agressivo. Mas ela perseverou. Ela perseverou pela casa dela, pela vida do esposo dela. Ela teve uma vida que não foi fácil. Minha mãe também. Ela conseguiu edificar a casa dela, a nossa família. Ela também teve uma vida que não foi fácil. Eu olho para o Celso também, um grande homem, uma inspiração, uma pessoa do bem, uma pessoa boa, bondosa. E eu vejo que a Rosângela, como ajudadora dele, fez a vida dele, né? Uma mulher é muito importante. Nós, mulheres, temos um poder incrível de influenciar. Então, vamos influenciar para o bem. Na carta ainda de apóstolo que o apóstolo Paulo escreveu a Tito, e fica logo a seguir. É o livro de Tito, número 2, capítulo 2. E fala também sobre nós mulheres. Aleluia, Deus! Diz assim: Tito, né? É uma epístola de Paulo a Tito, que é o capítulo de número 2, que diz assim: Tu, porém, fala o que convém às sãs doutrinas. Os velhos que sejam sobrios, graves, prudentes, são na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não como caluniadoras, não dadas a muito vinho, mesmo mestras no bem, que nós sejamos mestras em fazer o bem, né? Porque nós influenciamos pessoas, nós influenciamos os nossos filhos, né? O Senhor me levantou na minha casa para influenciar os meus filhos. Há um tempo atrás eu estava orando muito, ainda estou orando pela vida da minha família, né? Assim como os irmãos sabem, eu sou cristã, mas o meu marido ainda não é, né? Mas eu creio num Deus que já fez a promessa para mim. Aleluia, eu creio num Deus que vai restaurar a minha família. E há um tempo atrás eu estava desesperada assim pela vida das minhas filhas, porque eu sempre quis, quem é que não quer a família do seu lado, né, acompanhando? E eu sempre estou dando um bom exemplo, desde que eu tive elas, desde a minha vida toda, sabe? Nunca fui de beber, de sair, de nada. Eu sempre fui um bom exemplo, eu sempre quis passar um bom exemplo para elas. Assim como eu acredito que a Eunice, e lógico que eu não conhecia essa história, né? Eu vim conhecer quando o Senhor colocou no meu coração essa palavra, eu vim ler mais sobre esse assunto, né? E eu orava muito, teve um tempo atrás que eu estava desesperada, assim, eu com medo de perder elas no mau caminho, né? Aí o Senhor, Ele falou comigo, elas não vão se perder, porque você tem que ser um exemplo para elas. Então, na minha casa, pode perguntar para elas de manhã, quando eu acordo, às 6 horas da manhã, eu coloco a oração. 9 horas da manhã, eu ouço a oração, eu sento para estudar a palavra de Deus. Então, se eu quero que elas façam, primeiro eu tenho que fazer, né? Eu estava com tudo guardado, Bíblia dentro da estante, notebook que eu posso usar para estudar, guardar dentro do guarda-roupa, impressora dentro do guarda-roupa. Aí eu falei, não, quando Deus falou comigo, eu falei, eu vou montar aqui uma mesinha que eu vou
vou estudar, eu estudo a Bíblia na frente delas, eu faço minhas orações na frente delas, eu profetizo ao Senhor na frente delas, eu ouço louvores na frente delas, né? Eu passo as minhas manhãs, né? Eu faço devocional com Deus. Antes eu não fazia isso, né? Eu não fazia isso um tempo atrás. Aí depois que Deus falou comigo, aí eu faço meus devocionais pela manhã, que agora eu entro mais tarde no serviço. Eu faço minhas orações, eu leio a Bíblia, né? Eu coloco a palavra do Senhor lá dentro do meu lar para elas ouvirem. Às vezes elas falam, mas por que isso, aquilo? Aí eu explico para elas, né, da palavra do Senhor. Tem louvores também, que às vezes ela não entende muito. Eu falo, não, mas esse louvor é essa história aqui, que é que tem na Bíblia. E eu estou passando para elas. Eu vou deixar um legado para elas, porque elas vão saber que elas tiveram uma mãe de fé, uma mãe que perseverou, uma mãe que lutou. E se um dia elas se desviar dos caminhos que eu ensinei a elas, que a minha avó me ensinou, que a minha mãe me ensinou, aí já não é comigo, é com ela, é decisão delas. Mas enquanto elas for ver o meu exemplo, eu vou fazer por onde ser um bom exemplo para minhas filhas, para o meu esposo, né? Para edificar a minha casa. Não tem como eu edificar a minha casa se eu não estiver de pé. Não tem como eu edificar o meu lar se eu não me levantar. Aleluia. E lá em casa eu profetizo. Lá em casa eu profetizo inteligência na vida delas. Eu profetizo bênção sobre a vida delas. E eu faço por onde, né? Buscar o Senhor, ensinar a elas o que é certo e o que é errado. É o nosso papel como mães, como mulheres, como esposas, né? E você pode observar que por detrás de uma boa criança tem uma boa mulher educando eles. Por detrás de uma criança bem educada tem uma mãe que educa eles. Você pode observar que a mãe é educada também. Você pode observar que às vezes o pai e a mãe, né? Então, por detrás de grandes homens, e no livro de Provérbios também fala 31, que inclusive o Senhor me deu essa palavra essa semana. Aí eu não tinha entendido muito bem, né? Fui ler, reler, pesquisar, né? Que fala que a mulher é responsável até na mesa que os homens sentam, né? Então você vê que grandes homens tem uma grande mulher por detrás de grandes homens. Ou é a mãe ou é a esposa. Então, que nós façamos dessa geração grandes mulheres, grandes homens, né? Principalmente homens também. Porque vocês que são mães de menino, né? Para não deixar acontecer o que está acontecendo no mundo aí fora. Os rapazes se relacionam com as moças. Depois não quer saber. Aí um monte de crianças sem pai, crescendo sem pai. Quantas e quantas crianças que a gente conhece que não tem nem o nome do pai no registro, né? Então vamos cuidar dos nossos filhos, porque eles vão ser a próxima geração. Aqui eu nem sei quanta geração tem da dona Raimunda. Eu sou a terceira, eu sou neta. Tem bisneto, tem o que mais aqui? O tataraneto tem, né? Tem pentaneto da dona Raimunda aqui, entendeu? E é uma árvore genealógica, né? Então, vamos perseverar para que não se perca ninguém no caminho. E os que não estão, vamos orar para que Deus traga, né? Que sejamos exemplos para os nossos filhos, nossos esposos, nós mulheres, nós mães. Porque esse é o nosso papel de ajudadora, de edificadora, né? E você que é esposa, que é mãe, se sinta orgulhosa de seus filhos estar aqui sentados nesses bancos, dos seus netos. Ó, que privilégio do Senhor. E eu sei que eles vão guardar, eles vão lembrar, igual a Tati falou, eles podem ir, mas alguma coisa deles fica em nós. Se nós darmos um bom exemplo, se nós ensinarmos, fica em nós, né? Na minha vida, eu sempre quis ir por um caminho que eu achava que era mais certo, porque eu tive uma avó, uma mãe,
né? Quando minha mãe estava no mundo, eu me espelhava na minha avó, né? Não, eu vou para a igreja, eu vou por esse caminho aqui. Graças a Deus pelas orações da minha avó, também minha mãe aceitou Jesus, né? E todos os filhos dela praticamente improváveis, mas o Senhor resgatou todos, né? Quem a gente achava que nunca ia ser, glória a Deus por isso. E não vamos negligenciar a fé. Temos que ensinar os nossos filhos dentro de casa a palavra do Senhor, porque o mundo não vai fazer isso não. O mundo, se a gente entregar para o mundo vai fazer ele entrar nas drogas, na bebedeira, em qualquer outra coisa. Então, pais e mães, né? Em especial as mães, as mulheres, vamos ser aquela figura que transmite a fé, né? É aquela coluna para edificar a casa. Amém? Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Vamos fazer os sorteios, né? Para deixar isso aqui mais divertido. Né? Essa palavra foi o que o Senhor colocou no meu coração. Espero que essa mensagem fique no coração de cada um, né? Essas criancinhas vão crescer e eles precisam ser homens de bem, mulheres de bem, né? Para daqui a pouco, eles não são para a gente, eles são para o mundo, né? Aí você vai, eles vão namorar, vão casar, isso vai influenciar até nas escolhas, né? Porque se você ensinar o seu filho, eles não vão querer qualquer mulher. Sua filha não vai querer qualquer homem. Ela não vai ver um drogado ali, não vai, né? Isso também influencia, a nossa criação influencia em tudo, né? Então não vamos negligenciar a educação dos nossos filhos. Amém? Louvado e agradecido ao nome do Senhor.